Iniciando. Então, pessoal, gravação iniciada. Vamos dar continuidade a mais uma aula, né? Essa é a nossa segunda aula dessa semana. Na última aula nós finalizamos, não sei se vocês ainda recordam, né? Esse slide sobre a nuvem. Começamos a falar um pouco sobre o MEC, né? A computação em borda. E vamos dar continuidade a esse conteúdo hoje, iniciando aí por esse slide, certo? Não sei se vocês lembram que eu falei um pouco lá sobre alguma tecnologia, né, presente no 5G, que é o Network Slicing, né? Vou escrever aqui para vocês. Network, esse aqui é um K, Slicing. Certo? Network Slicing. Separado assim, mais ajeitada. Network Slicing, certo? Ou seja, fatiamento da rede. Essa é uma tecnologia muito importante no 5G, porque nós conseguimos, com a mesma infraestrutura física, né, de rede de acesso, nós conseguimos fornecer para os assinantes da rede divisões lógicas da rede, né? Então, divisões são várias redes que existem virtualmente, vamos dizer assim, em uma mesma rede física, certo? Uma mesma rede física, podemos imaginar tudo isso aqui como uma só rede física, legal? Em uma mesma rede física, nós temos várias fatias diferentes na rede. Isso aqui existe virtualmente lá dentro dos equipamentos, né, dos servidores e de toda a configuração da rede, legal? Então, eu até falei um exemplo lá, por exemplo, nós poderíamos imaginar um exemplo em que existe um slice que é voltado só para atender demandas de serviços críticos, hospitais, né? Sistema de energia elétrico, sistema de segurança, e assim como vários outros slices, né? Ou fatias. Por exemplo, pode ter uma fatia que é destinada só para quem gosta de jogos digitais e que precisa, no caso, de um pouco de latências um pouco menores, né? De um tempo de atraso um pouco menor para ter um melhor desempenho da rede, mas que esse serviço não é crítico. No momento em que a demanda estiver muito alta, eu posso sacrificar um pouco do desempenho da qualidade de serviço daquela fatia para que eu mantenha a qualidade de serviço de uma fatia que esteja atendendo um serviço crítico. Então, isso é algo muito importante, né? Uma característica muito importante do 5G, é algo novo, né? Que está sendo e será continuamente implantado nas redes. Então, aqui no slide, vocês podem ver, ó, nós temos uma fatia destinada ao Enhanced Mobile Broadband, né? Que seria alta velocidade, uma segunda fatia destinada ao MMTC e uma terceira fatia destinada ao RLLC. Isso aqui é uma possibilidade, né? Vocês veem que em cada uma dessas fatias, vocês observam uns quadradinhos diferentes aqui, uns retângulos diferentes, certo? Em cada uma dessas fatias, e eles também têm tamanhos diferentes, legal? Por quê? Eu posso alocar os recursos, né, computacionais da minha rede de acordo com as necessidades, né? Com a necessidade que eu tenha para atender a demanda dos meus inscritos, né, da minha rede, dos meus assinantes, certo? Dos clientes, dos dispositivos que estão conectados à rede. Vocês podem ver aqui ao lado, olha, né, uma legenda com vários quadradinhos, cores diferentes, em que cada uma cor diferente dessa representa um serviço diferente, certo? Por exemplo, nós temos aqui um serviço destinado à gestão de cobrança, outro serviço destinado à gestão de mobilidade, controle de políticas, dados dos usuários, e assim vai, e assim por diante, certo? SMS, voz. De acordo com o slice, né, com a fatia da rede que eu estou criando, eu posso destinar uma quantidade de recursos maior ou menor para cada um desses serviços que são prestados pela rede, certo? De forma a garantir a qualidade de serviço do assinante, né, que está conectado na rede. Legal?
Além disso, isso facilita a orquestração, né? O que é essa orquestração? É fácil de eu, por exemplo, aumentou a quantidade de usuários, né, aqui nessa fatia. Né? Eu tinha uma determinada quantidade N aqui de usuários conectados nessa fatia, né? E agora essa quantidade passou para N mais 1000. Então, teve um aumento abrupto ali, por qualquer razão que seja, na quantidade de usuários dessa fatia. É mais fácil tanto alocar um número maior de recursos para que eu consiga atender esses usuários, como também, por exemplo, vamos imaginar que nós tínhamos N, né, usuários em um dado momento. Por exemplo, aqui em Campina Grande, no mês de junho, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas, né, frequentando a cidade, e uma determinada região da cidade está com um número de conexões maior. Eu posso simplesmente, quando essas pessoas vão embora, reduzir aqui o número de recursos, por exemplo. Isso é aqui um exemplo, né? Mas reduzir o número de recursos de forma a não ficar com recursos ociosos na minha rede também. Certo? Então, a operadora ou aquela que é responsável pela rede, né? Ou a entidade que é responsável pela rede pode ter essa facilidade de orquestrar, de criar, instanciar, né? E gerir as funções da rede. Não sei se vocês lembram lá, AMF, PCF, UPF, SMF, UDM, né? Todas são funções da rede. É muito mais fácil da gente instanciar novas funções e também destruir, né? Excluir funções já existentes, certo? De forma sempre a manter o sistema o mais otimizado possível para atender os clientes. Né? Legal? Alguma dúvida? Posso ir em frente? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui vamos continuar conversando um pouco sobre Mac. Por que falar tanto sobre Mac, né? É que Mac é uma tecnologia-chave lá para a gente implantar o nosso URLLC, as nossas baixas latências, certo? É fundamental que a gente tenha na nossa infraestrutura o Multi-Access Edge Computing para que esse tópico aqui, esse vértice lá daquele triângulo, se vocês lembrarem lá, do 5G seja implementado na rede. Legal? Então, nós temos aqui o MEC, pode ser implementado com várias redes diferentes, né? IoT, Wi-Fi, wireless, né? Uma rede fixa, 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-V e assim vai. Dentro de um estádio, numa empresa. Então, o MEC, ele não é uma tecnologia exclusiva do 5G, certo? Mas o 5G, né, na sua arquitetura, né, já concebeu-se o fato de que ele utilizará do MEC para conseguir prover as baixas latências. Legal? Não só baixas latências, né? Nós sempre esquecemos esse R aqui, né, que é ultra reliable, ou seja, altamente confiável, certo? Ultra confiável. É um sistema que, além de ter baixas latências, ele também tem alta confiabilidade. Isso é muito importante para sistemas em que o número de falhas precisa ser muito pouco. Né? A rede precisa ter uma alta disponibilidade, ela não pode ter variações muito abruptas de qualidade de serviço e ela precisa estar sempre disponível para aquele que está prestando o serviço. Que nem, por exemplo, eu sempre uso o exemplo de um hospital, né? Porque é o exemplo extremo em que uma cirurgia remota, por exemplo, isso pode custar a vida. Se a rede ficar indisponível e o robô que está realizando a operação e o médico está num local distante, não possa mais ter acesso àquele dispositivo. Né? Então, isso aqui é fundamental para que a gente consiga entregar esse tipo de serviço dentro do 5G. E para entregar, o pessoal utilizou de uma tecnologia que já era existente, né, que é o Multi-Access Edge Computing, certo? Essa tecnologia vem ascendendo junto com a cloud, né? Não é um tipo de cloud. Se nós formos pensar lá nas clouds, que eu mostrei na aula passada, nós tínhamos uma cloud de borda, né? Uma cloud regional e uma cloud central. Então, no caso dos serviços que estão mais próximos dos usuários, elas ficam todas aqui dentro do MEC. Legal? Então, implantação centralizada de recursos. Isso aqui era, no caso antigo, né? Nós tínhamos lá uma única nuvem que concentrava tudo, uma única nuvem central que concentrava tudo.
E agora, no cenário do 5G, nós temos uma implantação de recursos distribuídos perto de terminais. Então, antes, nós tínhamos o nosso equipamento de usuário, uma G-Node B, uma estação base, certo? O usuário se conectava a essa G-Node B, a requisição do usuário trafegava por toda a rede, e não, independente de qual fosse a requisição, ele precisava ir para uma nuvem central, certo? Que era responsável por atender todos os equipamentos de usuário na determinada região, ou de várias regiões. Era uma nuvem bem grande, né? Uma nuvem com bastante recursos, mas que isso aqui não consegue garantir para o usuário baixa latência, também não consegue garantir para o usuário alta confiabilidade. Por quê? É um sistema centralizado. Uma vez que essa nuvem se torne indisponível, esses usuários, né, esses assinantes que estavam conectados a essa nuvem, ficam, né, com o serviço deles prejudicado, certo? Já nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, nós temos várias pequenas nuvens, né, que é o caso da computação em borda. Os servidores, né, as centrais de dados, elas são alocadas próximo aos terminais, próximo aos usuários, né? Nesse caso aqui, a computação ela se dá de forma distribuída, os recursos estão distribuídos e cada usuário vai ser atendido por uma nuvem de uma determinada localidade. O que é que pode acontecer? Olha lá, como é que isso aqui garante alta confiabilidade, hein? Eu me perguntaria isso. E a forma mais simples de explicar é, imagina aqui que uma nuvem dessa, ela deixa de funcionar. É muito mais fácil essa nuvem que está próxima a esse usuário aqui, agora ao lado, passar a atender esse usuário, certo? O usuário não fica sem o serviço e essa nuvem não está tão distante assim, a ponto de fazer com que esse usuário aqui experimente latências do mesmo nível que ele experimentava quando a nuvem era uma nuvem central. Óbvio que vai haver uma queda na qualidade de serviço, mas ela não é suficiente para impedir a prestação do serviço ao assinante, ao usuário que está conectado na rede, certo? Legal? Lembre, eu sempre, como vou continuar destacando isso, lembre sempre quando eu falo assinante, usuário, também pode ser simplesmente uma máquina que está conectada à rede, né? Um equipamento, um dispositivo. No 5G a gente não fala só sobre a conexão das pessoas à rede, e sim também as coisas, né? A internet de tudo. Legal? Deu para entender bem isso aí? Então é por meio da computação na borda, não? Do MEC, do Multi-Access Edge Computing, que nós conseguimos prover essa baixa latência e alta confiabilidade. Legal? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Vamos adiante, então. Tranquilo, tranquilo. Sem dúvidas. Vamos lá. Aqui, vocês podem observar a arquitetura da rede MEC, né? Ou seja, da rede de Multi-Access Edge Computing. O que acontece nessa arquitetura? Nós temos aqui a nossa rede de acesso de rádio, né? Que é a nossa Radio Access Network, RAN. Né? O nosso usuário, né? O nosso dispositivo se conectará a uma estação base dessa, que é a nossa G-Node B. Legal? Uma vez conectado à G-Node B, esse dispositivo fará contato com o nosso CP. Quem aqui lembra o que é CP? 5G-C, que é o 5G Core, né? CP. Alguém lembra o que é CP? São muitas siglas. Control Plane, né? Plano de controle. Legal? Então, aqui, o usuário primeiro acessa o plano de controle. O plano de controle faz a autenticação do usuário, né? Reserva uma fatia em que aquele usuário vai trafegar os seus dados, aloca para aquele usuário um IP na rede, certo? E libera a sessão para que o usuário se comunique na rede. Uma vez isso estabelecido, inicia-se, né, a troca de pacotes, né, o tráfego de dados aqui pelo nosso 5G UP, né, que é o nosso plano de usuário, ou seja, onde trafegam os dados dentro do nosso núcleo. Quando nós estamos pensando numa arquitetura de rede MEC, o que acontece? Os dados dos usuários, eles não vão direto para uma rede central lá, né? Uma nuvem que está lá distante.
os dados da aplicação que o usuário está tentando executar aqui no seu dispositivo, eles passam pelo nosso Mac, certo? Mac. Aqui no Mac, uma vez que exista a aplicação... Matheus, Opa, pode falar. Não, só relembrando, o Mac, a finalidade dele mesmo, o que significa a finalidade dele? Mac. O Mac é Multi-Access Edge Computing, que é a computação na borda com múltiplo acesso. Certo? Computação em borda com múltiplo acesso. Okay. Ou seja, a computação em borda por quê? Porque ela é próxima ao usuário. Né? Os dados não precisam ir lá para São Paulo para serem processados. Eles são processados aqui mesmo em Campina Grande, por exemplo. Certo? Okay. Ou próximo de onde vocês estiverem. Da cidade de vocês, do bairro de vocês. Isso permite que a gente tenha baixos tempos de resposta. O que vai ser esse Mac? Esse Mac vai ser uma infraestrutura, né? Um servidor, uma central de dados, que as operadoras podem construir ou alugar de empresas. Certo? Voltado, aí lá dentro desse Mac, o que é que vai ter? Um conjunto de apps, ou seja, de aplicações. Vamos criar um cenário aqui. Vamos imaginar que vocês estão tentando aqui executar um software de edição de vídeo, certo? Lá no computador ou em um celular que está conectado à internet. Softwares de edição de vídeo são softwares muito pesados. Legal? E a partir do Mac, vocês não necessariamente vão precisar ter o melhor celular do mundo, o melhor computador do mundo, um hardware a gente chama de high-end, né? Um hardware de última geração para executar essa aplicação aqui. Com o Mac e o 5G, essa aplicação ela vai poder ser executada aqui dentro da nossa borda. E a única coisa que o seu dispositivo, o seu celular vai fazer é acessar essa aplicação que está sendo executada aqui na borda. Aí a aplicação gera um resultado e devolve esse resultado, esses dados, para você lá no seu dispositivo. Certo? Então, Matheus, legal? Opa, uma dúvida. Você está falando sobre o Mac aí? Isso. Vamos supor, eu não sei se é isso, mas o CDN ficaria dentro do Mac? Isso, o CDN ficaria junto, acoplado à arquitetura do Mac. Mais à frente a gente vai tratar justamente disso. Tá quase chegando lá. Mas é exatamente isso, o caminho é esse. Eu acho que foi Gilson, não é isso? Isso. Perfeito, Gilson. O caminho é exatamente esse, certo? Obrigado. Nada. Então, aqui dentro do Mac, nós temos um conjunto, né, de camadas, né, de componentes. E não vou tratar muito de forma profunda sobre isso aqui. A gente pode fazer um vídeo depois, para quem tiver mais interesse de se aprofundar. Legal? Temos um API, né, que é o que vai fazer a comunicação entre essas aplicações e assim por diante. E quem perguntou bastante sobre segurança, né, na última aula, uma preocupação que surge vamos dizer que existe uma determinada aplicação aqui dentro do Mac. Como é que eu garanto que uma aplicação de um fornecedor X não vai acessar os dados da aplicação, né, de um fornecedor Y aqui dentro desse Mac? Então, vão começando a surgir novas preocupações de segurança, mas aí o pessoal do 5G, né, está sempre preocupado com essas problemáticas para que o serviço seja prestado da forma mais segura possível, certo? No caso aqui, por exemplo, só para dar um spoiler para vocês, né, um gostinho do que acontece, essas aplicações não podem simplesmente sair acessando os dados umas das outras, né? Existem critérios de autorização e de autenticação para que isso seja realizado. Legal? Ou seja, credenciais, e não importa só ter credenciais, essas credenciais precisam ter nível de autorização suficiente para que você consiga acessar aquele ativo, aquele recurso que pertence a uma outra aplicação. Legal? Vamos em frente. Então, aqui nós vamos tratar agora sobre algumas aplicações, né? Então, quais aplicações vão ser impactadas, né, pelo uso do Mac? Primeiro, vamos falar aqui rapidinho. Quem é o ETSI? Olha, essa organização aqui, ETSI. ETSI é uma das organizações que fazem o padrão do Mac. Vocês lembram que eu disse que o Mac não necessariamente ele é do 5G, né?
O MEC é uma tecnologia que existia, que pode ser acoplada a várias redes diferentes, inclusive ao 5G também. Legal? Então, o ETSI é quem faz a padronização do MEC. E ela, no caso, junto com o 3GPP e a ITU, trabalharam nessa solução de inserir o MEC na arquitetura do 5G. Bem, em termos de aplicações, o que é que nós podemos fazer uma vez que o MEC estiver disponível na rede, né? Porque a rede 5G, ela pode ser construída sem que haja um MEC. Por exemplo, boa parte dessas redes SA, né, standalone, 5G puro, que a gente está tendo hoje no Brasil, nas capitais, a maior parte delas, se vocês fizerem um teste de velocidade, vocês vão obter ótimas velocidades, mas a latência, apesar de ser um pouco melhor do que no 4G, a latência ela ainda não chega naqueles níveis tão sonhados, né, de 1 milissegundo, 5 milissegundos, certo? Por quê? Provavelmente, né, a principal suspeita é porque a operadora ela ainda não instanciou, né, não terminou tanto de implantar quanto de configurar a sua infraestrutura MEC. Isso aqui é uma tecnologia um pouco mais cara, certo, pessoal? Isso aqui, provavelmente, o que é que vai acontecer? Empresas vão construir MECs desses, centrais de dados para serem utilizadas para a computação em borda e vão alugar esses recursos às operadoras. Algumas operadoras um pouco maiores, né? As maiores, muitas vezes preferem ter as suas próprias centrais de dados para fazer esse processamento próximo ao usuário. Legal? Porque os custos de implantação disso são um pouco mais caros. Então, a tendência é que isso demore um pouco mais para que a gente comece a usufruir dos benefícios que a tecnologia MEC traz para a gente na rede 5G, certo? Então, quais as aplicações, né, que nós podemos tratar referentes a isso? Por exemplo, o direcionamento do tráfego corporativo. Né? Não necessariamente a empresa vai precisar mais lá contratar um link dedicado em um ISP, né? Um provedor de internet. Ele vai poder contratar, por exemplo, uma fatia do 5G que atenda ao serviço dele e ter o tráfego corporativo daquela empresa ser direcionado de forma a manter a segurança dele e a disponibilidade. E atender aos requisitos de qualidade de serviço que aquela empresa exige. Legal? Uma coisa interessante que pode ser feita também, a otimização de vídeo, né? Os vídeos, eles podem ser processados, olha, e análise de stream, de vídeo também. Os vídeos, eles podem ser otimizados e processados próximo ao usuário. Isso permite, por exemplo, que a gente tenha um sistema de câmeras em uma determinada indústria, criando um exemplo aqui para vocês. Uma dada indústria, a gente tem um sistema de câmeras de monitoramento dentro da planta da indústria, e ali, dentro da própria indústria, a gente pode ter um servidor, né, que faça essa função de computação na borda, em que os dados das câmeras vão ser analisados em tempo real, e a gente pode criar uma aplicação que analisa essas imagens automaticamente e conseguir identificar desvios de conduta por exemplo, dos funcionários. Falta de uso de API, né? Alguma ação que é fora dos padrões de procedimento da empresa. Legal? Então, esse reconhecimento vai poder ser feito automático, de forma muito rápida e próxima da própria aplicação, né? Do próprio dispositivo. Legal? Isso só é possível por meio da computação na borda. Pelo menos, atualmente, essa é a solução que nós temos que melhor disponibiliza esse tipo de serviço para o usuário. Certo? Podem até futuramente surgirem outras, como eu disse, com o 5G, né, e novas demandas que vão surgir na rede, sempre novas tecnologias vão estar surgindo de forma a atender essas demandas. Mas, momentaneamente e de forma padrão, é essa tecnologia que é utilizada para prover a baixa latência e alta confiabilidade na rede. Então, nós podemos também pensar aqui em termos de AR, né, que é o Augmented Reality, né, a realidade aumentada. Qual a diferença, né? Nós podemos pensar, mas alguém pode se perguntar, qual a diferença de a realidade aumentada para a realidade virtual? A realidade virtual, você coloca um óculos que tudo é digital. Você pode estar em um lugar completamente diferente do que você está fisicamente. Uma realidade completamente virtualizada, um mundo digital, certo? Você pode ir, inclusive, para um outro ambiente de forma virtualizada.
Já a realidade aumentada, você continua vendo o mundo físico, aquele que está à sua volta, porém, por exemplo, quando você olha para uma pessoa, você vê em cima dela o nome dela e algum dado referente a ela. Ou senão, quando você estiver usando um óculos de realidade aumentada, se você olhar para um determinado veículo que estiver passando na rua, você vai poder ver, por exemplo, o próprio óculos vai analisar e já mostrar em cima do veículo o modelo do veículo e a fabricante do veículo. Isso é um exemplo, né? Ou até mesmo, por exemplo, se a gente imagina dentro lá de quem gosta de futebol, lá no jogo do 13, certo? Você vai poder lá imaginar que lá da arquibancada, da geral, quando você colocar o seu óculos de realidade aumentada e você olhar para a seleção que está jogando lá dentro de campo. Contra o Campinense. Quando você olhar para o jogador que está jogando lá dentro de campo, em cima do jogador, por exemplo, já vai aparecer o nome dele. Tem um exemplo desse que já aconteceu na Copa, que justamente você apontava o celular para o campo e ele mostrava o nome dos jogadores. Exatamente. Aquele já foi um exemplo da utilização do... Provavelmente, o que é que acontece? Ali já estava sendo utilizado o MEC, né? Uma computação em borda dentro do estádio ou próximo ao estádio. Provavelmente havia uma central de dados, né? Um servidor rodando várias aplicações de análise de vídeo em que recebiam as imagens dos smartphones que estavam filmando, né? O campo, né, por meio da aplicação lá que a FIFA disponibilizou, e assim aqueles dados eram processados lá no MEC e voltavam para o usuário em tempo real, como se tivesse sido no piscar de olhos, já o nome do jogador, enquanto o jogador está se movimentando dentro do campo. Né? Isso só é possível por meio da computação na borda. Uma outra coisa, olha aqui, olha, IOV, né? IOV, Internet of Vehicles, né? Internet dos veículos. O professor Admar já até mostrou para vocês em outra aula a diferença de frenagem que pode acontecer em um veículo que está conectado no 5G e no 4G. No 5G, o veículo vai responder muito mais rápido, né? Conectado à rede 5G. Então, o que vai poder prover, né, esse serviço de IOV, de Internet dos Veículos, é a computação na borda. Legal? Mesma forma aqui, olha, o IoT, né? Internet das Coisas também. O Mac Computing, né? O Mac, as aplicações Mac, o Multi-Access Edge Computing, também será responsável por um grande salto aqui no atendimento dos dispositivos IoT. Legal? Assim como na assistência para computação intensiva. Certo? E assim vai. Nós temos aqui um exemplo de camadas, isso aqui pode ser abordado melhor lá num vídeo mais específico de alguém que queira se aprofundar no conteúdo. A gente pode fazer isso mais tardar aí daqui para o final do curso, certo? E disponibilizar isso para vocês lá na plataforma e vai ficar lá disponível enquanto a plataforma estiver acessível lá do Moodle para vocês, vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo. Legal? Vamos em frente. Vamos lá. Estou tentando passar o slide aqui. Pronto. Certo. Agora podemos, mais uma vez aqui, né, mais um slide sobre a aplicação Mac, né? E aqui entra, olha lá, Gilson, aquilo que você havia citado, CDN, né? É o nosso content, né? E aí, content, esqueci agora da sigla, ó. CDN, content, Delivery Network. Isso, Content Delivery Network. Obrigado, Amanda. Falhou a memória. Então, é a rede de conteúdo, né, que fica disponível sempre para o usuário. Como é que funciona, né, a Content Delivery Network? Foi mal, pessoal, desculpa aí. O dispositivo, né, nosso equipamento de usuário, em vez de ir buscar, por exemplo, imaginemos lá a aplicação aqui na internet do YouTube. Legal? YouTube. Em vez de o seu dispositivo ter que trafegar em toda a rede para ir buscar um vídeo que está lá no servidor do YouTube, lá em São Paulo, por exemplo,
ele pode simplesmente acessar um cache que existe aqui na borda, olha, dentro do Mac. Tá vendo, Gilson, aquilo que você havia perguntado? Se o CDN sim. entrar aqui. Então, o CDN vai entrar justamente aqui. E outra, ele vai estar distribuído, né? Então, cada Mac vai possuir um cache que atende à demanda mais comum em determinada região. Por exemplo, em determinada região da cidade, onde um Mac atende aquela região, a maior parte dos assinantes da rede gostam de consumir, né, preferem consumir Netflix. Então, aqui no nosso cache de borda, nós podemos, né, formar um cache voltado para Netflix, ou um jogo, ou qualquer coisa do tipo, certo? Ou até mesmo, como eu falei, um serviço crítico, um hospital, um veículo. Da mesma forma, vamos dizer que em outro lugar da cidade, para quem não gosta de Netflix, em determinado outro lugar da cidade, a maior parte do pessoal acessa HBO Max. HBO Max. Certo? E assim vai, Disney Plus, enfim. Eu estou dando um exemplo de conteúdo, né, de entretenimento. Porém, isso se aplica a qualquer tipo de conteúdo que está na internet que você precisaria, às vezes, por mais rápido que seja a sua internet, você precisaria acessar um servidor que está bem distante para poder consumir aquele conteúdo. Agora, esse conteúdo vai estar próximo a você. No que é que isso impacta? Você vai poder assistir vídeos, por exemplo, 8K, né, 4K, vamos exagerar aqui, 12K, né, ultra alta definição em tempo real, certo? Sem que você tenha previamente feito o download desses dados, dos dados desses arquivos. O Matheus. Em tempo real, por streaming, você vai ter acesso a uma imagem com um nível de qualidade desse. Pode falar. Só uma dúvida, Denis, falando. Hoje, grandes operadoras, né, tipo a Vivo, ela já tem CDN, né, tem CDN instalado aqui em Campina. Aí, qual a diferença desse CDN atual para esse que vai estar dentro do Mac? É justamente essa distribuição aqui, olha. Porque qual é o grande trunfo da tecnologia Mac? É a computação na borda, Edge Computing. Certo? Então, o Content Delivery Network, antes, por exemplo, uma operadora dessa, às vezes ele tem um servidor para atender toda a cidade. Aqui no Mac, nós vamos ter esse cache, né, das aplicações dentro de cada borda que está próxima a cada usuário. Né? Não sei se ficou claro. Cada usuário vai ter próximo dele um Mac, né, uma borda, que vai atendê-lo, e cada borda tem o seu próprio cache, que pode se adaptar, né? Aquele cache construído vai ser voltado para o consumo, a demanda daquela região em que ele está atendendo. Enquanto uma operadora, né, os caches que nós temos atualmente aí, que nem o da Vivo, que foi herdado lá da GVT, na verdade, né, foi uma das que iniciaram esse tipo de aplicação, certo? Vai poder agora estar distribuído. Certo? Aquela tecnologia que antes estava centralizada e precisava atender um número enorme de dispositivos, agora vai estar distribuído. Isso melhora em quê? Lembra lá no que eu falei? A disponibilidade, agora você tem alta confiabilidade. Embora eu tenha falado aqui de conteúdos de entretenimento, né? Aqui a gente já pode pensar em conteúdos de sistemas críticos. Que a indisponibilização deles pode custar muito caro. Até mesmo uma vida, certo? Então, dificilmente vai se utilizar um CDN, né, em um tipo de aplicação crítica. Isso pode ser até pensado, mas um CDN geral, né, que é utilizado para toda uma cidade, fica mais complicado. Até mesmo esse CDN pode ficar sobrecarregado em algum dado momento, certo? Em períodos do ano em que a cidade está mais lotada. Ô, Matheus, aí está falando sobre o CDN. Isso vai partir da empresa que está fornecendo a aplicação ou vai partir das operadoras? Isso aí vai ser uma solução pensada por cada operadora. Certo? Porque Óbvio as dentro operadoras... do Mac, Sim, dentro do Mac, né, aqui dentro do Mac não só vai existir um CDN, a gente tem que lembrar disso. São duas coisas um pouco diferentes. Aqui dentro do Mac,
vão existir apps também, certo? Essas aplicações, sim, elas serão responsabilidade dos fornecedores, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, Google, Adobe, qualquer coisa desse tipo aí. Huawei, certo? Oracle, Amazon. Então, essas aplicações aqui, sim, elas serão responsabilidade das empresas que as provêm. Porém, a solução, a forma como a solução é construída, a arquitetura da solução, a forma como esses CDNs vão se comportar, né, como eles vão ser distribuídos, isso aí será pensado por cada operadora. Cada operadora vai poder criar sua própria solução, a sua distribuição de MACs na cidade e como esse cache de borda vai ser construído. Legal? Eu não sei se deu para responder, Gilson. Tranquilo, deu sim. Eu vi uma notícia esses dias atrás aí que as operadoras estavam vendo uma forma, né, de que os serviços paguem, né, pelo tráfego por dentro da rede, né? Eu não sei se isso... Sim, com certeza. Isso vai ser algo cada vez mais presente na rede, né? A tarifação de cada serviço, certo? E também, talvez, comece a haver também algo, isso é algo, né, que ainda está em discussão, ainda não é praticado, mas seria a taxação por qualidade de serviço, né? Um determinado slice, uma determinada fatia da rede, ela precisa deixar disponível para um usuário uma capacidade, uma qualidade de serviço que é mais custosa à operadora. Então, a operadora pode taxar esse serviço de forma diferente do que simplesmente alguém que está acessando um vídeo em alta definição, fazendo navegação em redes sociais, certo? Essa tarifação, realmente, ela tende a ser mais dinâmica. Isso é algo que ainda vai ser trabalhado, vai ser discutido, com certeza, pelas operadoras. Inclusive, os planos de dados vão precisar se adaptar, porque os atuais planos de dados que nós temos hoje, né, os planos de dados que nós temos hoje, né, eles, na verdade, vão ficar defasados, né? Com esse tipo de serviço aqui, as pessoas vão começar a consumir uma quantidade de conteúdos muito maior e talvez os seus 25 GB do seu plano lá, que deveriam dar para um mês inteiro, quando chegar lá no dia 10 já vai ter acabado já, entendeu? Então, tudo isso vai ter que ser repensado. Legal? Tranquilo. Por que que não se está discutindo tanto isso agora? Como eu falei, porque boa parte dessa infraestrutura de Mac, ela ainda não está disponível, certo? A implantação inicial, ela está se preocupando mais com o Edge, o Enhanced Mobile Broadband, né, que é o EMBB, a alta velocidade, certo? Vamos em frente. Olha lá, aquela aplicação que eu havia falado, vídeo monitoramento, né? Então, o nosso vídeo, ele agora não precisa ir mais lá. O vídeo das nossas câmeras, as câmeras de monitoramento de uma determinada região, eles não precisam mais... Primeiro que eles não precisam mais de cabo, né? Vai poder se conectar por meio da interface aérea. Tecnologia sem fio, do sinal da rede 5G, no caso. Esse cenário aqui. E uma vez que esses dados começam a trafegar pela nossa rede de acesso, olha um fluxo de dados, eles não precisam mais ir lá na nossa rede pública, né, na internet, para serem processados e para que isso volte para o usuário. Nem muito menos, necessariamente, o usuário precisa ter uma rede local com alta capacidade, no sentido de ter servidores que processem esses dados. Aquilo que dá para ser processado localmente, será processado localmente na rede do próprio usuário, no servidor do próprio usuário. O que não puder ser processado localmente pode ir para um Mac, para uma computação na borda. Esses dados vão ser processados lá no Mac e o resultado deles vai ser devolvido lá para uma central de monitoramento, por exemplo, em que aquele que está supervisionando, né, esse sistema pode tomar atitudes em relação ao controle de um processo ou até mesmo a segurança de um local, certo? Ô, Matheus, Denis novamente, bem rapidinho. No caso, o Mac, ele é como se fosse ele é uma virtualização de serviços, tipo, eu posso
alocar N aplicações dentro dele e a operadora, no caso, ela vai cobrar por isso, não é isso? Isso, exatamente. Uhum. Na verdade, atualmente, como eu estava discutindo com o Gilson, né? Atualmente não existe uma política de... Pelo menos eu não conheço, certo? Talvez, quando o professor Edmar estiver por aqui na sexta-feira, vocês possam repetir essa pergunta e ele possa trazer mais informações para vocês. Mas, até onde eu sei, não existe uma política atualmente de taxação dessas aplicações, desse serviço. Né? Então, eles estarão lá disponíveis no Mac e vocês vão consumir como qualquer outro dado que você consome. Você vai pagar pelo tráfego de dados, pela quantidade, né? O montante de dados que você utilizou. Isso, não, eu digo assim, pronto, no caso, um exemplo, a Intelbras, né? Ela deseja hospedar os servidores dela dentro do Mac e ela vai vender as câmeras, o usuário em si vai pagar somente pelo tráfego de dados, mas a Intelbras vai ter uma parceria com a operadora onde ela vai ter o servidor dela alocado lá dentro do Mac, não é isso? Perfeito. E as câmeras estarão conectadas com a rede por meio do sinal 5G. Não, beleza. Aí se criaria uma VLAN, seria dentro do Mac. Seria mais ou menos isso, uma VLAN. Não é exatamente uma VLAN, mas é uma rede virtual. Tá? É um princípio parecido. Na verdade, o que a gente usa aqui é o fatiamento da rede, né? Que foi aquele tratado, é um conjunto de tecnologias. O fatiamento da rede, o SDN e o NFV. Mas, se a gente quiser entender de forma mais geral, você pode entender como, por exemplo, uma VLAN, como uma VLAN se comporta. Seria uma divisão lógica da rede, né? Não uma divisão física. Embora tudo esteja lá no mesmo switch, né? Existe uma divisão lógica ali que fatia aquele switch em várias outras redes virtuais. Legal? A gente pode pensar assim em termos didáticos. Na sexta-feira também o professor Portela vai estar aqui, ele é especialista nessa parte de SDN. Ele já tem, inclusive, um vídeo preparado para vocês sobre SDN, mais de 30 minutos, né? Que vai ficar disponível lá na nossa plataforma do Moodle e vocês vão poder ter acesso e aprender um pouco mais sobre como é feita essa questão do tráfego e da divisão da rede em fatias. Legal? Vamos em frente. Uma coisa, professor, quando, por exemplo, está no 5G, aí de repente, quando ele está acessando esse localmente, né? Aí, Isso. por exemplo, que aqui em João Pessoa, no campus lá do IFPB, tinha um local lá, estava 5G no meu celular, quando eu cheguei na coordenação lá do curso de rede, ele chegou a cair para 3G. Aí, nesse caso aí, é uma redundância que ele faz. Ele sai desse local e vai até a internet para manter o sinal, o serviço. Isso. Aí é um problema de cobertura, né? Isso aí é um desafio. Né? O que é que eu posso afirmar para vocês com relação a isso? Uma questão de um campus de uma universidade. A universidade, com o 5G, ela vai poder, né? Ela tem a possibilidade de construir a própria rede privada dela, né? A própria rede 5G dela, a rede privada, em que ela pode pensar na melhor forma de cobrir a área do campus e prover um sinal melhor. Isso solucionaria parte desse problema, só que isso é caro. Né? Não é toda universidade, toda instituição que vai ter condições, pelo menos a curto prazo, de fazer uma implantação desse tipo, mas é algo extremamente interessante e que vai causar uma experiência de uso muito diferente. Mesma coisa, por exemplo, aí está aparecendo para vocês um estádio, que nem falou, alguém que falou aqui do exemplo lá da Copa. Na Copa, foi construída uma infraestrutura ali dentro do estádio em que há uma distribuição de antenas, né, de células dentro do estádio, que a gente chama small cells, pequenas células dentro do estádio, que conseguem realizar uma cobertura melhor da região. Então, o que é que vai acontecer? Determinadas regiões da cidade vão ter uma qualidade de serviço melhor. É isso que eu posso te dizer. Por exemplo, no centro da cidade, em estádios, em shoppings, em aeroportos, com certeza as operadoras vão investir em uma infraestrutura que faça uma melhor distribuição desse sinal, que realize uma melhor distribuição desse sinal e você consiga ter uma experiência melhor. Legal? Enquanto isso,
Isso é inevitável que, ao trafegar, né, na mobilidade, comunicação móvel é algo complexo, né? Você pensar que você está andando com um dispositivo ali e uma torre precisa, a todo momento, estar conectada a você, e você também conseguir ter acesso a ela. Então, muitas vezes, um fator limitante não é a torre conseguir chegar com o sinal dela até você. É o seu dispositivo, que é pequeno, né, e limitado, conseguir enviar o sinal dele de uplink para a torre. Então, isso às vezes causa um downgrade no tipo de tecnologia, porque a torre não conseguiria receber a potência do sinal que o seu dispositivo está irradiando. Legal? Tranquilo, professor. Beleza. Pode conseguir. Tá? Então, agora vamos para um novo subtópico, né? Arquitetura de rede de transporte do 5G. Vamos lá. O 5G, ele tem uma estrutura de rede de transporte. Legal? Nós já falamos de MEC, nós já falamos do núcleo, onde tem funções para prover serviços. Nós já falamos um pouco aqui da nossa rede de acesso, né, do RAN, do equipamento de usuário, legal? Ou do dispositivo, que vai estar aqui para acessar a nossa rede. E agora nós vamos falar o que é que existe entre a rede de acesso e o nosso core. Né? Qual é a infraestrutura que existe entre essas coisas aí, para que seja provido o serviço com ótima qualidade. Afinal, a gente está falando sempre de um alto consumo de dados, de um fluxo enorme de pacotes trafegando na rede, legal? De aplicações que vão precisar de rápida resposta, mas a gente tem que imaginar, por exemplo, se tiver 1 milhão de dispositivos aqui, né, conectados a essa rede de acesso, experimentando uma dada velocidade, todo esse tráfego vai precisar passar por um link, né, por uma infraestrutura, por um canal de comunicação, certo? E cada vez que a gente vai avançando na rede, esse canal de comunicação precisa ter uma capacidade maior. Por quê? Aqui, olha, nós temos uma G-Node B e outra I-Node B. Mas vamos dizer que aqui embaixo já seja uma outra rede, uma outra região da cidade, em que a gente já tenha mais outras G-Node Bs, certo? E aqui a gente vai ter uma outra célula também, que assim se conecta, e aqui vai se conectando, certo? Então, os dados de todas essas células, né? Isso aqui, para quem conhece, é o símbolo de um roteador, né? Vão ser roteados, né? Ou seja, encaminhados por um anel de acesso, que precisará ter capacidade para transmitir todas as informações que estão trafegando por essas células aqui. Certo? Deixa eu limpar um pouco o desenho, que está muito rabiscado. Então, isso significa o quê? Que essas células precisam ter alta capacidade. Olha só, esse anel de acesso, ele pode ter 10, 50 ou até 100 gigas. Né? Como ele se junta a um outro conjunto de serviços, o anel de agregação, que é o anel que faz o recolhimento desses dados, né? Faz o tráfego desses dados que vem de muitas outras células que se interconectam, né? Já está dando uma agregação, ou seja, ele agrega, né, a informação, o fluxo de dados que está vindo de várias outras áreas de cobertura. Tá? Então, ele vai precisar ter uma capacidade ainda maior, de 100 ou 200 GB. E assim a gente vai caminhando. Na última fase aqui, que seria o anel principal, né, o anel do núcleo, o anel do nosso core, ele precisa ter entre 200 e 400 GB para conseguir atender tudo isso que vem antes dele, todo esse fluxo de dados, né, que está trafegando na rede e vem antes dele. Por quê? Porque senão se formaria algo aqui que a gente chama de bottleneck, né? É um gargalo. A gente imagina um gargalo numa garrafa, né? Um bottleneck. Que aqui a gente tem alta disponibilidade, mas quando chega aqui, por exemplo, no meio da rede, vamos dizer que aqui tivesse 10 GB só. Mas aqui o pessoal está consumindo 100. Como é que esses 100 GB vão conseguir passar por esse anel aqui de 10 GB que tem no meio do caminho? Vai vir um montante bem grande de dados e vai ter
uma pequena passagem só, né? Uma pequena passagem disponível para que eles fluam, então esses dados vão ser, né, comprimidos aqui, e isso vai formar um engarrafamento, né, nos dados. E acaba que a gente não consiga prover uma boa qualidade de serviço, aí a rede fica lenta, né? A gente tem indisponibilidade, porque um anel desse aqui pode ficar indisponível, certo? Então é muito importante que esses anéis, né, tanto de acesso, como de agregação, como o anel principal do núcleo, né, eles tenham uma alta capacidade, certo? Em termos de transmissão de dados. Legal? E aqui nós temos, podemos dar nomes diferentes a esses anéis, né? Nesse caso aqui, esse primeiro anel a gente chama de front hall. Ô, Matheus, Opa, só a título de informação, hoje no país onde tem isso aí rodando e é óbvio, num patamar mais avançado, vocês têm informação, sabe, dizer qual a velocidade máxima hoje que eles alcançam? esses anéis de agregação? Sim. Esses, Passa desses 400 aqui no final, esse maior número aqui. hoje, esses anéis têm em torno de 200 a 400 GB, certo? Tem anéis também um pouco menores, né, de 100, 200 GB, mas esse número aqui de 200 a 400 GB, ele não é incomum. Por quê? Porque nós já temos uma infraestrutura de fibra ótica muito bem consolidada. Tudo isso aqui, em geral, funciona por meio de fibra ótica. Podem haver exceções que isso é transmitido por meio de micro-ondas, outra tecnologia, sim. Mas, em geral, todos esses dados são transmitidos por meio de fibra ótica. E a fibra ótica, hoje, ela já consegue prover essas velocidades que vocês estão vendo aqui. Isso aqui não é algo que a rede vai precisar ainda. Não, mas eu digo baseado naquela outra informação de limitação com relação ao processamento e de transformação de sinal de mensagem, de informação, né, para converter os equipamentos, né, tanto de uma ponta como outra, de conversão, né, aquela limitação, né? Por isso que eu perguntei mais assim, essa taxa, né? Sim. O que é que você quer saber? O que é que a velocidade que o dispositivo aqui ela vai receber? Hoje, né? Hoje, assim, os maiores velocidades alcançadas nos equipamentos que se tem disponível, né? Para receber. Ou seja, o acesso a gente sabe que, bora considerar assim, o meio está sendo ilimitado através da fibra, ilimitado. Os conversores de mídia, professor. Certo, pronto. Hoje, quando a gente pensa em termos de, por exemplo, 4G, vou falar de tecnologia sem fio, certo? Quando a gente pensa em termos de 4G, existe a capacidade teórica e a capacidade real, que a gente realmente alcança, né? O 4G, teoricamente, poderia entregar para a gente até uns 300 megabits por segundo. Porém, o que é que a gente alcança na realidade? No máximo aí 40 megabits por segundo, nas melhores das circunstâncias. A gente alcança aqui 40 megabits por segundo. Certo? Em termos do 5G, o que é que eu posso falar para vocês? O 5G, ele tem capacidades aí, por exemplo, se a gente estiver falando das ondas milimétricas, né, daquele espectro que está acima de 6 GHz, a gente pode atingir 10 GB. 10 gigabits por segundo. Tá? Mas, vindo para a nossa realidade, que são essas redes que operam aí na C-band, né, na banda C, tipo, a mais comum hoje é a de 3.4 GHz, a maior parte 3.4 GHz, nós podemos atingir até 1 gigabits por segundo. Isso é a capacidade teórica. O que é que, na realidade, você consegue? Você consegue 200, 300, 400, 500. Aí vai depender da proximidade que você está da estação base, né? E também da disponibilidade de espectro naquela região, né, de banda. Às vezes tem muitas outras redes funcionando ali, o espectro está resumido, não dá para disponibilizar tanta banda para o usuário, certo?
Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O que é que a gente conseguiu hoje aqui em laboratório, aqui na UFCG? Na UFCG, a gente já conseguiu atingir 480 megabits por segundo, megabits, Mbps, né? Megabits por segundo, no dispositivo dentro do laboratório. Isso no 5G, né? 5G, operando com 5G. Ok. E no cenário que a gente testou, era um 5G NSA, né? Que estava funcionando junto com 4G. E a gente obteve velocidades desse tipo aí, de 480 megabits por segundo. Então, apesar de a gente ainda não chegar a esse 1 GB... 10 vezes mais do que se tem hoje, né, Matheus? Então, deu grande ganho, né? Ô, Matheus, como eu tô aqui em São Paulo, eu já consegui pico de 1.4 GB na Paulista. Pronto. Na Avenida Paulista. Isso significa que você... O que é que isso significa? Que você está conectado a uma frequência um pouco mais alta, né? Por estar numa região que tem uma cobertura melhor, né? Eles geralmente distribuem um número de células maior, colocam como há ali, por exemplo, uma disponibilidade maior de espectro, porque deve ser, o espectro ali deve ter sido todo limpo, né? Pelo menos assim, todo é um exagero, né? Mas boa parte dele. E aí eles conseguem utilizar melhor, né, do espectro. Poucos usuários de 5G, né, também. Também, isso também colabora. Mas até mesmo no cenário em que hajam muitos usuários, se há uma infraestrutura, né, bem construída, que nem eles fazem, por exemplo, numa Avenida Paulista, né? Certo? Uma avenida com muito tráfego, onde se movimenta uma quantidade de dados muito grande, eles podem construir uma infraestrutura diferenciada, pensando em atender essa demanda. Certo? Então, por mais que haja um número muito grande de dispositivos conectados, mas eles vão conseguir ser atendidos e, às vezes, talvez não todos os dispositivos, mas se você tiver com um celular que possua a possibilidade, né? Que tem a possibilidade de se conectar a uma banda um pouco maior, porque existem várias bandas, né? Tem 5G aí operando em 700 MHz, tem 5G operando, por exemplo, a 1.8, tem 5G operando a 3.4, tem 5G operando a 3.7. Estou dando um exemplo. Então, se você consegue conectar essas frequências maiores, é possível que você obtenha frequências até velocidades até maior que 1 gigabit por segundo. Tudo vai depender do cenário, como eu falei, da cobertura, né, da disponibilidade da potência do sinal para o usuário. Se a potência do sinal estiver boa, se o usuário estiver conectado a uma rede em uma banda com uma frequência mais alta, né, que haja alta disponibilidade, ele vai conseguir, com certeza, extrair uma capacidade de transmissão de dados muito maior da rede, certo? Então, Gilson, não é incomum realmente que você consiga atingir uma velocidade dessa. Às vezes aquela infraestrutura ali já foi pensada para isso. É que nem o cenário lá do estádio, lá na Copa do Catar. Os caras, eles construíram a infraestrutura voltada para baixa latência. Às vezes, se você fizesse um speed test lá, um teste de velocidade, você não ia, às vezes, obter uma banda que nem essa que você obteve, né? Uma capacidade de transmissão de dados como essa que você obteve lá na Avenida Paulista, de 1.4 GHz. Às vezes, o que você poderia conseguir lá dentro do estádio, como tinha um número muito grande de pessoas conectadas, era 500, 400 megabits por segundo. Porém, a latência estava garantida, uma baixa latência. A infraestrutura foi construída pensada nisso. Legal? Na alta disponibilidade. Lembra lá daquele triângulo que o professor desenhou, que ele mostrou no slide? Sempre quando a gente caminha para algum dos vértices do triângulo, é um trade-off, né? A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar a outra. Quando a gente se distancia, por exemplo, do vértice que está ligado a alta velocidade, a gente pode admitir que a gente consiga latências mais baixas no sistema. Legal? E assim vai. Então, não é incomum em que cenários muito específicos vocês experimentem velocidades muito mais altas do que 1 GB. Como eu disse, vocês podem chegar até 10. Até 10 e quem sabe até com a atualização das redes, os novos releases que vão chegando, até passar isso. Mas a pergunta é, qual o serviço que vai consumir esse tipo de banda?
qual serviço que vai conseguir fazer a utilização adequada, a aplicação que vai conseguir realmente extrair o potencial de uma capacidade de transmissão de dados desse nível. Então, isso ainda é algo discutível e é um oceano azul que a gente chama, né? É um mundo de possibilidades em que pode ser navegado e que várias empresas, startups surjam de forma a tentar construir soluções, né, construir aplicações que usufruam, por exemplo, de uma velocidade como essa que o Gilson falou, de 1.4 gigabits por segundo. Legal? Vamos em frente. Então, aqui nós temos... Opa, não, esqueci de falar de algo interessante aqui. Deixa eu voltar rapidinho nesse slide, só para a gente seguir aquele ditado lá, né? Só para a gente dar nome aos bois. Legal? Vamos dar nome aos bois aqui. Então, pensando aqui nesse anel de acesso, né, nós temos aqui algo que a gente chama de front hall, certo? Olha aqui, front hall. Então, o nome desse anel de acesso é o front hall. O nome desse anel aqui de agregação é o mid hall. Legal? Mid hall. E o nome desse anel aqui principal, né, desse anel do núcleo, é backhaul. Esse backhaul faz referência, né, a por exemplo, uma espinha dorsal, né, algo que é mais parrudo, né, uma estrutura principal em que as outras se alicerçam nela para conseguirem se ramificar e funcionar. Legal? Então, o backbone é o backhaul, né, no caso, que seria como similar a um backbone. É uma estrutura principal, né, um alicerce em que outras infraestruturas, como o mid-haul e logo por final o front-haul, se baseia para que possam trafegar os dados. Legal? Vamos adiante. Isso aqui é um exemplo disso. Hein? Então, nós podemos imaginar aqui, dividir isso aqui em várias camadas. Né? Nós podemos dividir essa imagem em várias camadas, em vários layers. Né? Nós temos uma primeira camada aqui, que seria a camada inicial, né, onde os dispositivos se conectam. Aqui é onde está o nosso front hall, certo? Nosso front hall. Tem uma camada intermediária, que seria uma segunda camada, que seria o nosso mid hall, e teria uma última camada, né, que é aquela que serve de alicerce, como eu falei, a camada principal, que seria o nosso back hall. Legal? E essas imagens aqui mostram como os dados podem, né, trafegar dentro da rede de forma a atingir o seu objetivo, né? Atingir seu alvo, o seu ponto final, né? De ponta a ponta. O dado pode sair de um dispositivo aqui, caminhar, vir aqui até o anel de agregação, ser roteado para um outro dispositivo que está aqui conectado também à rede. Tá? E assim, seguimos caminhando da mesma forma aqui nessa outra imagem. Legal? E também existe uma troca de dados entre as camadas, né? Que é importante destacar. Então, você tem esses símbolozinhos aí dos roteadores, eles vão sempre tentar encontrar o melhor caminho. Qual a diferença do 5G para o que existia antes, pessoal? Alguém pode se perguntar. Mas isso aí já existia, roteadores, switches na rede. E qual a grande diferença do 5G para a tecnologia que vinha antes? Aqui, essa infraestrutura, essas camadas, certo? Primeiro, elas todas utilizam tecnologia, como eu falei, de alta disponibilidade, né? Com canais de comunicação de alta velocidade. Mas, além disso, elas utilizam-se do SDN, da rede definida por software. Então, essa rede é muito mais facilmente redesenhada. Se eu quiser mudar, por exemplo, esse dispositivo aqui, esse dispositivo que está conectado aqui quer chegar nesse dispositivo aqui, ele pode fazer esse caminho, mas eu posso definir lá no meu software de gerenciamento, na minha rede definida por software, que os dados que vierem pela fatia que esse dispositivo está conectado, vai vir sempre desse roteador aqui, que está um pouco mais distante. Tá? E assim vai. A gente pode controlar isso de forma a aliviar, né,
de forma a aliviar alguns links de comunicação, né, que existem dentro da rede e não sobrecarregar nenhum link, ou também de forma a garantir que todos vão experimentar uma ótima qualidade de serviço. Certo? Todos é uma palavra forte, né? Todos é uma palavra muito forte, mas aqui, como a gente está lidando com aspectos teóricos, teoricamente é possível que todos possam obter uma qualidade de serviço ótima, desde que esses gerenciamentos sejam feitos na rede. Aí vocês vão aprender um pouco melhor sobre isso lá no vídeo do professor Portela, quando ele for falar sobre redes definidas por software. Vocês vão entender o potencial que isso tem, porque a gente fica com uma rede extremamente flexível. Legal? Vamos em frente. Vou avançar só mais um pouco aqui. Agora a gente vai tratar sobre... A gente vai esquecer um pouco lá, né, da parte do software. Até agora eu estava falando muito de software. Então a gente vai esquecer um pouco lá da parte do core, do software, da CDN, né, da Content Delivery Network, também do MEC, e vai tratar um pouco sobre a infraestrutura, sobre a arquitetura dos dispositivos físicos. Tá? Do que é que, se vocês forem lá no sítio, né, no site, ou seja, no local onde é instalado os equipamentos, o que é que vocês vão encontrar lá? Isso é algo que a gente vai estudar agora. Então, existem várias formas de arquitetura que podem ser utilizadas, mas no 5G, vou contar para vocês agora como é que fica essa arquitetura da estação base. Legal? Bem, o que é que a gente tinha lá atrás no 4G? No 4G. A gente tinha uma antena, certo? Que se conectava a uma Remote Radio Unit, uma unidade de rádio remoto, por meio de cabos, né, que guiavam as ondas eletromagnéticas que estavam aqui. O sinal de rádio era guiado daqui para dentro da RRU, e aqui dentro da RRU esse sinal era digitalizado, né, e trafegava para a nossa BBU, que é a unidade de banda base, onde esse sinal seria processado, certo? Isso aqui era como acontecia lá no 4G. Como é que acontece? Ou seja, vamos parar aqui. A antena, pessoal, a implicação disso aqui é que a antena, lá no 4G, ela só tinha o recurso de recepção do sinal do dispositivo e de irradiação do sinal para o dispositivo. A transmissão e recepção, certo? A antena era um elemento que transmitia e recebia o sinal. E que toda a parte de conversão, né, de analógico para digital, se dava aqui dentro da nossa RRU. Legal? Já aqui no 5G, a nossa antena, ela ganha um novo nome, olha, AAU. O nome é esse, é Active Antenna Unit, unidade de antena ativa. Ou seja, a nossa antena, ela não é mais um elemento simplesmente que irradia e que recepciona sinal. As funções que antes estavam dentro da RRU, que poderia ficar distante da antena, agora estão dentro do mesmo dispositivo. A AAU é um dispositivo, um equipamento, né? Uma antena, de forma geral, que já possui uma unidade de rádio dentro dela. Dentro dela ela é composta por uma unidade de antena e uma unidade de rádio, em que, em conjunto, isso aqui consegue irradiar o sinal, consegue recepcionar o sinal, transmitir, receber, né? E esse sinal, quando ele sai da antena, ele já desce digitalizado. Então, aqui da antena para a nossa BBU, a gente já tem uma fibra ótica, certo? Que já desce com sinal digitalizado direto para a nossa BBU. Então, não há mais essa transmissão aqui, olha, de sinal elétrico, né? de sinal eletromagnético entre a antena e a RRU. Agora, tudo já desce da antena por meio de fibra ótica e vem para a nossa unidade de banda base. Aqui dentro da unidade de banda base, vocês vão encontrar a DU, que é a unidade distribuída,
distribuída, desculpem aí pela letra, tá? Que é a unidade distribuída, e vocês ainda vão encontrar também a CU, que é a unidade centralizada, certo? Que é a unidade centralizada, legal? Aqui, na unidade distribuída, né, vão ter um conjunto lá de protocolos que vão recepcionar esse sinal, e depois esse sinal vai ser encaminhado para a nossa CU, que é a nossa unidade de controle, né? A unidade centralizada, legal? Aqui dentro da DU é, por exemplo, onde são feitos o tratamento dos erros do sinal. O sinal pode vir com algum tipo de erro, com ruído, e dentro da DU esse sinal é tratado para poder ser transmitido para a CU, legal? Aqui na CU, esse sinal é processado também e enviado para aquele componente que vocês viram lá atrás, que é o nosso Core, nossa Core Network. Legal? É assim que acontece no 5G. Então, o 5G resumiu as coisas. A gente agora não tem mais lá um equipamento de rádio que recebia essas ondas que eram captadas pela antena. A gente aqui da nossa antena, o nosso dispositivo da nossa antena, ela tem um monte de componentes lá dentro, um conversor analógico digital, que já faz com que o sinal ele já desça, né, na forma de dados para dentro da nossa unidade de banda base. Legal? Alguma dúvida em relação a isso aí? Pessoal, essa arquitetura ela é muito importante. Certo? Essa arquitetura é muito importante. Isso é uma diferença muito gritante na arquitetura do 5G, entre o 5G e o 4G. Certo? Essa tecnologia da antena. Vocês vão estudar mais à frente um pouco algumas outras tecnologias que são aplicadas na antena, certo? E esse é um dos acontecimentos, né, que o 5G permitiu, que foi essa RU vir aqui para dentro da antena, mas essa antena ela possui alguns outros elementos, algumas outras tecnologias que fazem ela ser um componente muito especial na arquitetura do 5G. É tanto que ela recebeu o nome de unidade de antena ativa, né? Ela não é mais um elemento, sim. Se a gente parar para pensar, ela era, entre aspas, um elemento extremamente passivo, um elemento que não tinha uma inteligência, vamos dizer assim, dentro dela, né? Ô, Matheus. Opa, pode falar. No caso assim, quando teve a implantação do 4G, né, em alguns locais foram utilizadas as mesmas antenas do 3G. Isso. Né? No caso agora, com a instalação do 5G, essa nova arquitetura impossibilitou esse uso, né? Aí, assim, como é que está a questão de espaço, né? Porque, de acordo com a legislação, tem cidades que não podem mais aumentar a quantidade de estações, aí nas torres que tem, já não, ou tem mais espaço, né? Como é que está mais ou menos isso daí, sabe dizer? Então, Denis, isso aí é um dos grandes problemas da expansão do 5G em algumas cidades hoje no Brasil, certo? A lentidão, né, nos municípios em atualizarem as suas leis, né, para que essas novas antenas possam ser instaladas e entrar em funcionamento dentro do ambiente urbano. O que eu posso te dizer é que isso realmente está sendo um desafio, certo? Principalmente em algumas cidades menores, onde a legislação é muito antiga, nunca foi atualizada. Por exemplo, tem algumas, talvez eu esteja sendo exagerado, porque tem algumas cidades pequenas em que, por exemplo, a Câmara dos Vereadores se antecipou a tudo isso e já há algum tempo a legislação já está pronta. A nova legislação de antenas já está pronta. E nessas cidades, elas só estão aguardando lá a operadora resolver vir instalar, implantar a infraestrutura e disponibilizar o sinal. Mas, ao mesmo tempo que existem essas exceções, né, a grande massa, né, a grande regra é que existe uma dada lentidão no processo de atualização da lei que rege a implantação das antenas na cidade. Como você falou, a cidade, né, a maior parte das cidades, essa legislação é muito antiga, certo? E já está no limite da implantação de antenas, não pode ser mais implantada antenas, certo? Então, tem que haver uma atualização dessa lei. Isso aí é algo que
está sendo um grande empecilho hoje para a expansão em algumas regiões, inclusive em zonas urbanas de alta densidade, né, em grandes centros. Por exemplo, Campina Grande é uma cidade que está afastada, né, a 120 quilômetros de uma capital, mas que cresceu, que se expandiu. Assim como você possui cidades assim também, lá no interior de São Paulo, né, no interior do Sul, do Norte, enfim. E essas cidades precisam atualizar suas legislações. A Câmara de Vereadores precisa se movimentar rapidamente para que, assim que as estiverem com a infraestrutura pronta, possam disponibilizar o sinal na cidade. E não fiquem barradas por conta da lentidão de um processo burocrático legislativo. Certo? Mas isso que você falou foi algo extremamente pertinente, porque é um desafio hoje. Não adianta a infraestrutura estar pronta, não adianta ter MEC construído, ter Ginobit, ter Core implantado, se a legislação de antenas da cidade não estiver adequada, aquela antena não vai poder irradiar o sinal naquele local. Legal? Beleza. Vamos em frente. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem um vídeo do professor Edmar, né, que destrincha bem, certo? Essa arquitetura da estação base de conectividade. Esse vídeo vai ficar disponível lá na nossa plataforma do Moodle e vocês poderão ter acesso, certo? Para aprofundar mais o conhecimento de vocês. É um vídeo com uma visão um pouco mais sistemática, né, em que quebra tudo isso que eu estou falando aqui em pequenos blocos e vai construindo toda essa arquitetura de forma mais didática e lenta, e que vocês vão poder ter uma melhor compreensão de tudo isso. Legal? Ok. Vamos em frente. Olha, aqui nós podemos observar, né, já são 8h50, esse vai ser o último slide que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós podemos observar algumas opções, né, de implantação dos sites do 5G, certo? O que é necessário? Um relógio para fazer a sincronização. Em telecomunicações, pessoal, quando a gente fala de telecomunicações, sincronização, a sincronia do sistema é algo extremamente relevante, importante, certo? Então, é necessário um relógio, né? Em geral está conectado lá com o GPS, para fazer a sincronia da estação e permitir que essa estação se conecte com todo o restante do sistema. Nós temos lá uma RRU, né? Isso aqui, no caso, é como acontecia lá no 4G, né? A RRU aqui, separada da AU. Certo? Aqui no 5G. Não, isso. Aqui no 5G, a nossa infraestrutura ela é conjunta, certo? Dentro da AU, nós já vamos ter a nossa RRU. Na verdade, pessoal, eu acredito que isso aqui foi um erro na tradução do slide, certo? Isso aqui não é uma RRU. Por quê? Porque o conceito que eu acabei de apresentar para vocês é que aqui dentro da AU, nós já temos a nossa RRU, né? A unidade de rádio ela já está aqui dentro da AU. Isso aqui, na verdade, é uma solução de alimentação. Vocês podem observar aqui. Isso aqui é o que provê a alimentação para o sistema, certo? Então, nós temos um relógio, a AU, a alimentação, que vai prover a energia aqui para a nossa antena, onde ela estiver, o cabo de fibra ótica, que vai trazer os dados para a nossa unidade de banda base, e a solução de alimentação que vai dar energia, né, prover energia para todo esse sistema. Tudo isso fica dentro de um rack, de um armário lá, onde esses equipamentos ficam abrigados. Certo? Tudo isso aí na ERB, né? Isso, a estação rádio base. Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui compõe a nossa ERB. Certo? Nossa estação rádio base. Legal? Qual é a estação rádio base do 5G?
Gnode B, certo? Gnode B. Essa instalação aqui é uma instalação do tipo, né, distribuída. Distribuída. Por que distribuída? Porque cada estação radiobase, ela contém todos os equipamentos, ó, AU, BBU. Aqui dentro da BBU a gente tem DU e CU. Vocês lembram? Então, essa instalação, cada site desse, né, cada local de implantação desse da rede, vai ter uma BBU e uma AU com toda a solução, né, de sincronização, de alimentação, a infraestrutura completa. Na opção, né, que a gente chama de CRAN, que é uma rede de acesso centralizada, a gente tem, nós teremos equipamentos, né, a BBU lá dentro, no slide anterior que eu mostrei para vocês, né, com a CU e a DU aqui dentro da nossa BBU, certo? Então, nós teremos CUs e DUs que atenderão toda uma região, certo? Toda uma região. Então, aqui nós temos uma única BBU, que aqui dentro tem CU mais DU, certo? Que atendem várias GNOBs. A gente chama isso aqui de uma rede de acesso por rádio centralizado, porque uma parte do sistema está centralizada. Tem uma mesma solução de alimentação aqui, tem uma mesma solução aqui de BBU, porém, esses recursos, essa infraestrutura aqui, ela consegue atender a um conjunto de antenas. Um conjunto de antenas, de AUs, certo? Ô, Matheus. Opa, pode essa falar. situação aí que você está explicando fica mais fácil para implantar, não? Porque você não precisa de todos os equipamentos Isso. distribuídos. Tudo vai depender do cenário, certo, Gilson? Por exemplo, se eu quero gerar alta disponibilidade, ou seja, conectar um conjunto maior de antenas, né? Conectar um conjunto maior de antenas, eu posso utilizar essa opção aqui, certo? Posso utilizar essa opção. Só que isso vai gerar um preço. Lembra lá do que a gente falou, do trade-off, né? A gente ganha de um lado, mas a gente perde do outro. Aqui é um único conjunto de equipamentos que está atendendo um número maior de AUs, de antenas ativas, né? Então, os recursos, né, de rádio e computacionais que estão disponíveis aqui são compartilhados entre várias células. Legal? Isso gera limitações na capacidade do sistema. Se todos os usuários estiverem ativos ao mesmo tempo consumindo dados, vai fazer com que talvez a velocidade experimentada por cada um deles seja diminuída e a qualidade de serviço também. Nessa configuração, segunda configuração aqui, que você tem otimização do recurso, mas aí qual a restrição ou limita alguma coisa, parâmetro que é limitador para essa quantidade de nele? Isso aí ou a área geográfica em si? Isso aí vai ser ditado de acordo com os fornecedores dos equipamentos, certo? Por exemplo, o que é que eu posso falar para vocês? Um equipamento que eu trabalhei foi com um equipamento da Nokia, certo? E o equipamento da Nokia, ele permite a conexão de 2 dispositivos AUs por cada BBU. Ou seja, 2 unidades de antena ativas por cada BBU, certo? A Huawei, né? No caso da Huawei, eu não sei informar para vocês, né, quantos dispositivos ele atende. Isso é algo um pouco mais da estratégia da empresa, né? Da estratégia comercial da empresa. E temos de quantas antenas aquela BBU suporta. Às vezes isso é uma estratégia comercial da empresa, certo? Então, cada solução de cada empresa tem uma abordagem diferente para esse problema, certo? Pode ser que tenha uma empresa que seja possível conectar 5 AUs, uma outra só possa conectar 2, e talvez uma outra que só permita a conexão de uma única AU. Seria uma solução do fornecedor, aí vai depender do seu cliente, né? Exatamente, certo? Um mesmo fornecedor, como esse fato que você citou aí, um mesmo fornecedor pode, inclusive, ter várias soluções diferentes. Certo?
e para atender a demanda do seu cliente. Legal? Ok. E para que serviria, então, esse cenário aqui? Esse cenário aqui seria um cenário em que a gente tem um sistema, né? Todo o sistema está completo, né? Em cada zona, em cada célula, você tem uma BBU, um AAU, um relógio, dentro dessa BBU, uma CU e uma ADU. Então, isso permite que cada célula daquela tenha um conjunto maior de recursos de rádio disponível só para atender os usuários que estão conectados naquela célula. Legal? Os recursos, né, dessa infraestrutura aqui, eles estão completamente dedicados aos dispositivos que estão dentro da célula em que é atendida por eles, certo? Assim, a gente imagina uma solução para um parque industrial, uma coisa concentrada ali, né? Isso é um exemplo, certo? Isso é um exemplo. Por exemplo, aquela outra solução, né? Existe a solução, esse cenário das redes privadas, né? Que seria, por exemplo, uma indústria 4.0, implementa sua própria rede 5G, ela pode ter uma rede dessa distribuída. Ou existe também, por exemplo, o cenário lá do nosso campo, nosso estádio, né? Nosso campo de futebol. Legal? Que a gente também pode ter toda uma infraestrutura ali completa só para atender aquele estádio devido à quantidade de pessoas que vão estar conectadas na rede. E o nível de qualidade de serviço que vai ter que ser disponibilizado para os usuários, certo? Então, a quantidade de recursos, tanto de rádio como computacionais, precisa ser maior e estar disponível a todo instante para os dispositivos. Legal? Mais alguma dúvida quanto a isso aqui? Deu para ficar claro na mente de vocês? Não sei se eu consegui passar da melhor forma possível. E aí, pessoal? Tá ok? Então, valeu. Tá muito tranquilo também. Show de bola, certo? Então, lembrem-se sempre que existem várias formas de fazer essa implantação. Ela pode ser distribuída ou centralizada, isso vai depender dos cenários, certo? E da estratégia comercial de cada operadora, ou até mesmo, não necessariamente da operadora, mas da indústria que quer construir sua própria rede privada. Ela pode ter, dependendo do tamanho da planta, né, industrial que ela quer cobrir, ela pode desenvolver uma arquitetura de implantação específica. São essas, D-Run e C-Run. Fechado? Então, pessoal, é isso por hoje. Eu vou encerrar a gravação, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Espero que vocês estejam gostando do curso. Nós vamos disponibilizar, mais uma vez, eu vou destacar aqui, lá na nossa plataforma, mais alguns vídeos e atividades, certo? Para que vocês possam dar prosseguimento no aprendizado de vocês, aprofundar um pouco mais o conhecimento e também exercitar, que é muito importante, para fixar. Legal? Beleza, cara. Parabéns aí, Matheus Gurgel. Valeu. Obrigado. Ok, Matheus. Obrigado, professor. Valeu, cara. Um abraço aí. Até a próxima. Boa noite. Até. Boa noite, pessoal. Matheus, esse slide já está no Moodle lá? Isso, está lá no Moodle já, esse slide. Até essa parte que a gente viu hoje? Isso, o slide está completo. Ele Inclusive... está completo. E as aulas, assim que termina aqui, já fica lá, né? Não é isso, Matheus? Isso, eu não sei se a última aula ainda está lá, certo? Eu vou entrar em contato com o professor Edmar, porque essas aulas, elas são feitas, é feito o upload lá para o YouTube, né? E elas ficam disponíveis só para vocês que têm o acesso por meio do link lá na nossa plataforma do Moodle, né? Vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver mais alguma dúvida pode ficar por aí. Eu vou permanecer mais alguns minutinhos aqui, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, Ok, Matheus, boa noite, até a próxima.